Bom dia, igreja. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 2, versículos 18. Apocalipse 2, 18. Nós vamos meditar do versículo 18 ao versículo 29. Apocalipse 2, do 18 ao 29. Diz assim a palavra de Deus: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se de sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais, e Tiatira, a tanto quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, com eles dizem as profundezas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar novamente. Querido Deus, muito obrigado, Pai, pelo privilégio que o Senhor tem dado a mim de poder servir a Tua igreja através da pregação da Tua palavra. Se estou aqui é porque o Senhor tem capacitado e tem dado graça e misericórdia sobre a minha vida. Usa-me, Senhor, conforme a Tua vontade. É um privilégio poder servir esses irmãos. E que a Sua palavra, Pai, penetre ao mais profundo do nosso coração, gerando em nós transformação, revelando a nós aquilo que o Senhor deseja falar em nossos corações e mentes. É isso que eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos, estamos aqui na carta à igreja em Tiatira. Essa carta é a carta mais longa das 7 cartas. Mas um detalhe que me chama a atenção é que a igreja que fica em Tiatira, nessa cidade, na verdade essa cidade é a cidade menos relevante das 7 cidades em que Jesus envia e diz as suas palavras. E a pergunta que soa em minha mente é o porquê. Porque a maior carta, a maior mensagem que Jesus tem às igrejas é dada à cidade, a igreja que fica na cidade menos importante e menos relevante das 7 cidades. Isso faz todo sentido quando nós olhamos para o conteúdo dessa carta. Mas antes disso, irmãos, nós precisamos entender o contexto dessa cidade. Por que essa cidade e o que tem acontecido nela tem sido relatado dessa forma. Primeiramente, a cidade de Tiatira, ela era conhecida pela sua diversidade comercial. Nessa cidade haviam várias empresas. Empresa de tecido,
tinturaria, havia várias espécies de comércios. Isso a gente pode observar lá em Atos capítulo 16, onde há um relato de uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura. Lembra dessa história? Lídia, ela era moradora de Tiatira. Estava lá em Filipos, e Paulo então a encontra e eles pregam o evangelho a ela, e a Bíblia fala que Deus abre o coração dessa mulher para que ela receba o evangelho. Alguns teólogos dizem até que essa mulher, Lídia, foi responsável pela expansão do evangelho na cidade. Mas o fato é, irmãos, que essa cidade era conhecida por essa diversidade comercial e pela sua condição econômica. E o que havia nessa cidade? Havia várias associações. Então tinha a associação dos tintureiros, a associação dos vendedores de tecido, a associação daqueles que trabalham com bronze, porque havia também um trabalho ali na cidade com bronze. Então havia várias associações de comerciantes nessa cidade. E cada uma dessas associações tinha o seu modo de operar, e cada uma dessas associações tinha os seus próprios critérios para que as pessoas pudessem fazer parte. E aí está um detalhe interessante que faz nos entender o porquê Jesus diz essas palavras para essa igreja. A maioria dessas associações de comerciantes dessa cidade tinham como princípio, para fazer parte daquela associação, uma espécie de culto. Só que essa espécie de culto envolvia a prostituição. Essa espécie de culto, para você fazer parte daquela associação, as festas de empresa, para você fazer parte, para você ganhar moral diante daquelas pessoas, você tinha que fazer parte de orgias. Para que você pudesse fazer parte de uma associação daqueles empreendedores dessa cidade, da cidade de Tiatira, você precisava prestar culto a outras divindades. Cada associação de comerciantes dessa cidade possuía a sua própria divindade. E detalhe, nenhuma dessas divindades era o Deus verdadeiro. Essa então era a situação dessa cidade. Uma cidade que era uma potência comercial, havia uma multiplicidade de negócios acontecendo ali, mas a moralidade, a ética daquelas pessoas estava decaindo cada vez mais. Porém, havia uma igreja nessa cidade, haviam cristãos ali, que também com certeza tinham seus comércios. Com certeza os cristãos dessa cidade possuíam seus negócios. E aí havia então um dilema surgindo. Poxa, se eu não participar dessas associações, o que vai acontecer com o meu negócio? Eu vou falir. Mas para eu participar dessas associações, eu preciso adorar outros deuses. Mas eu sou cristão e adoro o Deus verdadeiro. Só que se eu não participar disso, a minha empresa vai fechar, o meu negócio vai falir, eu vou perder a influência na comunidade da cidade. Mas só que para participar dessas associações, eu preciso me prostituir, eu preciso participar de orgias. Só que eu sou cristão e a Bíblia fala que o casamento é monogâmico, que o meu corpo é para minha esposa. Então esse dilema estava crescendo no meio da comunidade da igreja. E é nesse contexto que se levanta uma pessoa. E essa pessoa diz ter a solução para os problemas e os dilemas daqueles cristãos. Como é o nome dessa pessoa? Jezabel. Detalhe, irmãos, a Jezabel aqui não é a mesma Jezabel lá do livro de Reis. A questão é que o modus operandi dessa Jezabel de Tiatira era semelhante ao modus operandi daquela Jezabel de Acabe.
Porque aquela Jezabel de Acabe, ela perseguia os cristãos, principalmente o profeta Elias. Ela manipulou Acabe e a nação, para que a nação se prostituísse e adorasse outros deuses. Então o modus operandi de Acabe, lá do livro de Reis, é o mesmo modo que dessa Jezabel. Por isso que essa mulher aqui é chamada de Jezabel. Não é o nome dela, mas ela é muito parecida com a Jezabel do capítulo de Reis. Porque ela manipulava as pessoas e ela fazia com que essas pessoas prestassem adoração a outros deuses e essas pessoas também se prostituíssem. E é essa mulher então que se levanta com a solução para os cristãos daquela igreja. E o que ela diz então para a igreja de Tiatira? Queridos irmãos, para vocês continuarem tendo seus negócios lucrativos, para vocês continuarem a fazer parte dessas associações, para suas empresas não fecharem, a gente tem uma solução. Eu vou ensinar para vocês a solução. Para vocês vencerem as coisas de Satanás, vocês precisam conhecer as coisas profundas de Satanás. É o que está escrito aqui no versículo 24. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Quem diz que essas coisas são profundas não são os cristãos da igreja, são os discípulos de Jezabel. Para essa mulher, para que os cristãos pudessem vencer as tentações, eles precisavam conhecer as coisas profundas de Satanás. Para essa mulher, para que os cristãos pudessem vencer a tentação sexual, que era o que mais estava influenciando o povo, eles precisavam experimentar cada vez mais o pecado. Porque para ela, quanto mais a gente experimenta o pecado, mais a gente conhece e consegue dominá-lo. Essa era a solução que essa mulher tinha arrumado para a igreja. E era isso que ela estava ensinando dentro da igreja. E nós vamos ver o que Jesus, o justo juiz, que é paciente, que é amoroso, mas que é justo, diz a respeito dessa igreja. E o primeiro ponto, a nossa primeira lição, pedir para os irmãos passarem lá, pode passar também esse, é que Jesus conhece a igreja. Eu sei que isso é uma tônica das cartas, mas não tem como a gente passar por essas cartas sem falar o fato de que Jesus conhece a igreja. Jesus é aquele que anda no meio da igreja. Jesus não está fora da igreja. Jesus não está longe da igreja. Jesus anda no meio da igreja. Como cabeça da igreja, ele está ciente, ele tem a convicção de como aqueles que são cristãos estão vivendo e de como a igreja tem proclamado e testemunhado a respeito do seu nome. Jesus é como um supremo pastor que supervisiona a igreja. E quem é esse Jesus apresentado aqui na carta à igreja de Tiatira? Primeira coisa, Jesus é filho de Deus. Começa ali o versículo 18. Estas coisas diz o Filho de Deus. E aqui, irmãos, tem algo muito interessante em relação a Jesus que nós precisamos nos atentar. Quando a palavra de Deus diz que Jesus é Filho de Deus, os autores estão fazendo menção ao Antigo Testamento, porque os reis do Antigo Testamento eram considerados representantes de Deus na terra. Eram eles os responsáveis por conduzir o povo à adoração ao seu Senhor. Eram eles que eram responsáveis por aplicar a lei e fazer com que o povo obedecesse à lei. Então, quando a palavra de Deus diz que Jesus é o Filho de Deus, está dizendo que Ele é o Filho do Rei, e que da mesma forma que o Rei governa, Ele tem autoridade para governar o seu povo e conduzir o seu povo a obedecer às suas leis. Mas quando a palavra de Deus diz também que Jesus é Filho de Deus, Ele está dizendo que esse Jesus, Ele tem o DNA do Pai. Ou seja, Jesus tem uma natureza divina, Ele é o próprio Deus.
Jesus é o próprio Deus. Mas há uma segunda característica do nosso justo juiz. Ele tem olhos como chama de fogo. E aqui, irmãos, diz respeito a um juiz que investiga, um juiz que observa e um juiz que perscruta o mais profundo da nossa mente e coração. Onde que está isso? Versículo 23. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Os olhos como chama de fogo dizem respeito a esse Jesus que conhece o íntimo do nosso coração e sabe o que está se passando em nossa mente. Ele tem discernimento a respeito daqueles que o seguem e também a respeito daqueles que não o seguem. Mas não só isso, esse justo juiz também tem uma terceira característica. Os seus pés são semelhantes ao bronze polido. Falei que um dos comércios da cidade de Tiatira era a produção de peças de bronze. E o bronze nessa época aqui tinha muito valor. E a ideia aqui, irmãos, em falar que Jesus é esse que tem os pés como de bronze polido, dá a ideia de pureza, que esse Jesus julga com pureza, mas que esse Jesus está pronto a esmagar os seus inimigos. Esse é o justo juiz que está observando e que conhece a igreja. Nós temos então no versículo 19, esse Jesus que conhece a igreja, ele elogia e honra essa igreja de Tiatira. Perceba só, versículo 19, as características dessa igreja. Primeiro, Jesus diz que conhece as obras da igreja. Jesus que anda no meio da igreja, sabe como essa igreja tem trabalhado, tem servido na expansão do evangelho. E ela é caracterizada como? Pelo seu amor, pela sua fé, pelo seu serviço, pela sua perseverança e pelas últimas obras que são mais numerosas do que as primeiras. Era uma igreja maravilhosa. Jesus então enaltece as qualidades daquela igreja. Jesus reconhece que aquela igreja era uma igreja que trabalhava, que servia, uma igreja que tinha características maravilhosas, e ele exalta e honra essa igreja. Primeiro ele fala do amor dessa igreja, e o amor aqui, irmãos, está relacionado à caridade, à justiça social, ao consolo do pobre, do oprimido, a manutenção dos seus próprios membros. Essa igreja era reconhecida como nós, o povo que se importa, que ajuda, que leva o pão, que dá oferta, que consola, que chora com os que choram, que se alegra com os que se alegram. Era uma igreja reconhecida pela caridade. Não há religião sem caridade. É o que Tiago vai falar. A religião verdadeira é o quê? Cuidar da língua, dos órfãos e das viúvas. Não há caridade sem ação. Era uma igreja conhecida por isso. Mas ela tem uma segunda característica. Era uma igreja que tinha fé. E aqui, irmãos, entenda a fé não só como o ato de crer, mas uma fé prática. É aquela fé de Tiago, capítulo 2. A fé sem obras é? A fé era o que movia o trabalho dessa igreja. Era uma igreja reconhecida pela sua fé. Mas há uma outra característica. Era uma igreja conhecida pelo seu serviço, pelos seus ministérios. Todos os ministérios daquela igreja contribuíam para o avanço do evangelho. Vamos pegar o exemplo aqui da nossa igreja mesmo. Ministério ali dos servos que trabalham no estacionamento, o pessoal da recepção, a diretoria, os pastores.
Ministério de mulheres, ministério de homens, ministério infantil, multimídia, louvor, pregação, todos os ministérios da igreja contribuíam para o avanço do evangelho. Mas há mais uma característica, para você ver como essa igreja era uma igreja maravilhosa. Essa igreja era perseverante, mesmo em meio à perseguição. Porque, irmãos, há um fato muito importante. Quanto mais a igreja vai adentrando na comunidade, no mundo, atendendo os oprimidos, servindo a comunidade, mais o império das trevas se levanta. Eles estavam sendo perseguidos, mas mesmo diante da perseguição, aqueles irmãos continuavam perseverando na fé, no trabalho a Deus, porque eles reconheciam que a perseguição era um sinal de que o trabalho estava avançando. Era uma igreja perseverante. E a última característica de elogio que Jesus faz a essa igreja, era uma igreja que frutificava. Por quê? As suas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Essa igreja tinha como característica sempre buscar a excelência no seu serviço a Deus. Eles sempre queriam fazer mais e melhor. Eles sempre queriam continuar servindo cada vez melhor, a fim de que o reino avançasse, a fim de que a igreja fosse edificada, que a igreja fosse fortalecida. Diferentemente, por exemplo, da igreja de Éfeso, o que aconteceu com eles? O amor se esfriou. Essa igreja, pelo contrário, eles amavam tanto a Deus e amavam tanto servir uns aos outros, que as primeiras obras, as últimas obras sempre eram melhores do que as anteriores. Era uma igreja que frutificava, era uma igreja que progredia. Irmãos, e aqui tem um detalhe muito importante a respeito desse Jesus, que olha, que está atento à igreja. Ele elogia e enaltece as qualidades da igreja. Ele reconhece aquilo que a igreja faz. Ele honra aquilo que a igreja faz. E aí eu faço uma pergunta. Mosquitinho aqui, né? Uma hora eu vou morder daqui a pouco. E nós, enquanto igreja, demonstramos crescimento? Você tem percebido na nossa igreja características que são dignas de elogio? É uma pergunta para reflexão. Eu já tenho a resposta, a minha resposta. E tem uma segunda pergunta. Se você de fato que a igreja reconhece que a Igreja Evangélica da Barreirinha, a Igreja do Monte Santo, tem crescido e contribuído para o avanço do Evangelho, como você tem cooperado para esse crescimento? Como você tem cooperado para o avanço do Evangelho? Como você tem cooperado para o avanço e crescimento desta igreja? Será que Deus olha para a tua vida e também tem algo para dizer em relação ao seu comprometimento com a igreja? As coisas que você faz são dignas de elogio? É para você refletir, eu não estou julgando ninguém, queridos. Segunda lição que nós aprendemos. Por mais que essa igreja fosse uma igreja maravilhosa, por mais que essa igreja era uma igreja que servia ao Senhor, por mais que essa igreja era uma igreja digna de elogio e reconhecimento, Jesus ainda não deixa com que essas qualidades apaguem aquilo que estava acontecendo de errado. Porque Jesus, Ele é esse juiz que é paciente e amoroso, mas Ele também é justo e o seu juízo é equilibrado. Olha o que Ele diz lá a partir do versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas
a ídolos. Por mais que essa igreja tinha qualidades maravilhosas, por mais que o próprio Jesus reconheceu e enalteceu essas qualidades, o mesmo Jesus, que é o justo juiz, ele não deixa passar desapercebido o pecado. E essa igreja estava cometendo um pecado gravíssimo, um pecado que é capaz de destruir qualquer igreja. Qual era o pecado? Vocês toleram essa mulher. E a primeira coisa em relação, irmãos, não tem nada a ver aqui essa mulher com o fato dela ser mulher. Não tem nada a ver. O problema é o que ela estava fazendo na igreja. E a primeira coisa que essa mulher fez é que ela se autoproclamou profeta. Olha o que diz aqui. Jezabel, que a si mesma se declara profetiza. Essa é a primeira coisa. Irmãos, nenhum profeta daqueles que seguiam a Jesus se autoproclamou profeta. Nenhum profeta serviu a Deus movido pelas suas próprias ambições. Todos os profetas da Bíblia, todos aqueles que cooperaram para o avanço do reino, foram chamados por quem? Por Deus. Deus é quem chamou, Deus é quem reconhece, Deus é quem vocaciona, Deus é quem chama, Deus é quem capacita. Ninguém tem autoridade, ninguém tem moral para se autoproclamar qualquer coisa, se não for o próprio Deus. Mas ela estava fazendo isso. Ela se autoproclamou profeta, profetiza. Segunda coisa, ela ensinava. E aqui não há problema nenhum em ensinar, irmãos. A questão é o que ela estava ensinando. Nós já vamos ver o que ela estava ensinando. E terceiro, ela não só ensinava, mas ela seduzia os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem comidas sacrificadas a ídolos. Essa mulher que estava ganhando influência, notoriedade na igreja, que se autoproclamou profetisa, que estava ensinando coisas profundas de Satanás, ela estava seduzindo aqueles da igreja a praticarem a idolatria, a prestar culto a outros deuses. E esses cultos envolviam o quê? Prostituição e orgias, cultos a ídolos. E essa igreja que a gente vê no versículo 19, que era maravilhosa, essa igreja que Jesus reconhece como igreja que tem feito coisas tremendas para o avanço do evangelho, era uma igreja que infelizmente estava tolerando heresias em seu meio. E como nós vimos ali, Jesus não tolera o pecado. Mas esse Jesus que não tolera o pecado, antes dele... Muito obrigado. Não é lenço, irmãos, mas quem quiser no final do culto aí, fica à vontade, tá? E... sim, vamos fazer um combinado, eu passo 10% para você. É pouco. Irmãos... Esse Jesus que julga, ele nunca vai estabelecer uma condenação sem dar a oportunidade de arrependimento. Olha o que ele diz no versículo 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Mesmo essa mulher se autoproclamando profetiza, mesmo ela ensinando e seduzindo, aqui irmãos, e quando diz a palavra seduzir, é seduzir mesmo. Ela não só seduzia pelo modo como falava, mas ela devia seduzir também pelo modo como se comportava.
ela estava influenciando aquela igreja a prestar culto a outros deuses, para que aqueles cristãos que estavam ali continuassem tendo seus benefícios em seus negócios. Ela entendeu que para você vencer o pecado, você precisa experimentar o pecado. E quanto mais você experimenta o pecado, mais você consegue dominá-lo. Era isso que ela estava ensinando na igreja. Algo terrível, que eles mesmos diziam que eram coisas profundas de Satanás. Percebe a gravidade do que estava acontecendo, irmãos? Milhares não, mas muitas pessoas estavam sendo conduzidas ao inferno por causa do ensino dessa mulher. E ainda assim o justo juiz derrama da sua misericórdia sobre a vida dela, dando a oportunidade para ela se arrepender. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Jesus nunca vai proclamar um juízo sem dar a oportunidade de arrependimento. Mas o que ela fez com a oportunidade que Jesus deu? Versículo 21. Ela, todavia, não quer arrepender-se de sua prostituição. Um coração duro, irmãos. Uma mente cauterizada. Por mais que esse Jesus que sonda a mente e coração estava perscrutando o mais íntimo daquela mulher, o coração dela estava tão obscurecido pelo pecado, a mente dela estava tão fechada, que ela não queria mais se arrepender, ela não enxergava mais aquilo que ela estava fazendo como algo ruim. E então o justo juiz, mediante a decisão dessa mulher, ele dá a sua segunda sentença. Eis que versículo 22, eis que prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram. E essa aqui, irmãos, é a disciplina do Senhor. Jesus não tolera o pecado. Jesus não aceita o pecado. Sim, irmãos, Jesus quer que a gente vá até Ele como a gente está. Lembra da mulher que estava prestes a ser apedrejada? Jesus vai lá e diz assim para aqueles homens: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Eles param na hora. Jesus restaura aquela mulher. Só que ele fala uma coisa no final: vá e não peques mais. E quando nós continuamos no pecado, irmãos, Jesus, como justo juiz, Ele exerce a disciplina. E aqui, irmãos, nós não sabemos muito bem o que aconteceu com ela, mas pelo fato da palavra dizer que foi uma grande tribulação, isso significa que foi algo terrível. Essa mulher foi colocada em uma condição, ela recebeu a disciplina de Deus por não querer se arrepender. Irmãos, ela recebeu a oportunidade de Jesus, dei-lhe tempo, mas ela não quis. Então Jesus exerce a disciplina sobre a vida dela, e a cama que antes era a cama do prazer, que era a cama da sedução, que era a cama dos fetiches, virou a cama do sofrimento, a cama da dor, a cama do castigo e da punição. Irmãos, com Jesus não se brinca, com Deus não se brinca. Talvez você esteja pensando aí como está a sua vida espiritual, se há algum pecado que você tem cometido, se há algo que você tem feito, e talvez Jesus está te dando tempo para se arrepender, mas você ainda não fez. Não brinque com o Senhor. Não negue a oportunidade que Jesus está te dando de buscá-lo e se arrepender, porque a disciplina de Deus é pesada. Jesus, a própria palavra diz lá em Hebreus, que Deus ama, açoita quem ama e corrige quem chama de filho.
E nós vemos, irmãos, a paciência desse justo juiz. Olha o que ele diz, continuando o versículo 22. Ele fala da mulher, mas ele também dirige a sua palavra aos discípulos, aqueles que estavam seguindo essa mulher. Os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Sim, aqueles homens e mulheres daquela igreja iam sofrer as consequências de seus pecados, iam sofrer as consequências de seguir os ensinos dessa Jezabel. Mas Deus de Jesus Cristo, o justo juiz, ainda estende a eles a oportunidade de arrependimento. Aí você pode estar pensando, talvez, eu pensei nisso. Parece aqui que Jesus deu mais tempo para os discípulos do que para Jezabel. Não é verdade? Uma leitura. Irmãos, e aí vai para aqueles que ensinam. A nossa responsabilidade enquanto ministros da palavra é muito grande. Abra lá em Tiago capítulo 3. Não sou eu que estou dizendo isso. Tiago capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois como sabem, nós os que ensinamos seremos julgados com maior rigor. É por isso que essa Jezabel recebeu um julgamento mais rígido. Porque primeiro, ela se autoproclamou profetisa. Segundo, ela estava ensinando e manipulando as pessoas. Ela estava numa posição de influência na igreja. E diante dessa posição, Jesus, o justo juiz, exerceu um juízo equilibrado, porque ela influenciava as pessoas, e o juízo dela de fato foi com mais rigor. Então por isso, aos que ensinam, todos, inclusive eu, que a gente possa sempre continuar levando Deus a sério, que a gente possa sempre continuar preservando a sã doutrina, porque a nossa responsabilidade é muito grande, muito grande. E eu sei que é clichê o que eu vou falar, mas louvado seja Deus por essa igreja, Monte Santo, onde é ensinado a palavra da verdade. Amém? Louvado seja Deus. Voltando para Apocalipse. O que ia acontecer se aquela igreja não se arrependesse, se aquele grupo de pessoas que estavam sendo influenciadas pelos ensinos dessa Jezabel, o que ia acontecer com elas se eles não se arrependessem? Versículo 23. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Aqui, irmãos, matarei os seus filhos, não está relacionado ao filho mesmo, mas aos discípulos daquela mulher. Muitas vezes na palavra de Deus a gente vê Paulo chamando os discípulos que ele fez para Cristo de filhos, filhinhos. João chama lá na igreja os cristãos de filhinhos. Então aqui, irmãos, a sentença final seria a morte e a condenação de todos aqueles que estavam seguindo os ensinos dessa Jezabel. E aí fica para nós a pergunta, para refletirmos: como que está a nossa vida? Quais ensinos nós temos seguido? Quem são os pregadores e pastores que nós deixamos entrar em nossas casas? Como nós temos conduzido os nossos negócios? Será que nós temos nos envolvido com pessoas que têm manipulado a maneira como a gente tem investido ou trabalhado,
a fim de continuar a ter ganho, mas abdicando dos valores e princípios que Deus estabeleceu. Temos sido fiéis a Deus na prestação de contas, e aqui eu falo contas mesmo. As pessoas com quem eu tenho me envolvido, eu tenho levado a luz de Cristo para essas pessoas, ou as trevas têm me consumido? O que eu tenho deixado para poder continuar ganhando lucro, como essas pessoas aqui estavam fazendo, participando de cultos idólatras? Ah, mas eu não participo de nenhum culto idólatra. Mas você só nega imposto. Uma das maiores coisas que tem crescido no Brasil e no mundo, que tem dominado e influenciado muitos esportes. Você sabe o que é? O que é? Hã? Faz um bet aí. Irmãos, eu não sei se você faz isso ou não, mas a palavra de Deus diz assim: quem não trabalha, que não. Um dos mandatos de Deus para o seu povo. A palavra de Deus diz lá em Tessalonicenses: quem não trabalha, que não coma. Lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, Deus dá uma ordem ao ser humano: guardar e cultivar o jardim. Nós fomos criados para ganhar recursos, trabalhando. O trabalho não é consequência do pecado. O trabalho faz parte de nós enquanto criação de Deus, a imagem e semelhança. Porque Deus trabalha. Deus trabalhou desde sempre. E quando você aposta, irmãos, tentando ganhar lucro em cima disso, fácil, você está pervertendo aquilo para o qual você foi criado, como imagem e semelhança de Deus. Ah, nada a ver o que você está falando, Alisson. A minha preocupação é se você não está dando moral para mim, querido. Mas é a Bíblia que fala, amado. E se a Bíblia fala, e se você é crente, você deve se submeter àquilo que Deus fala. Como que está a sua vida, irmão? Com o que você tem se envolvido, querido? A fim de ganhar lucro. Você tem objetivado lucro nessa terra, juntar tesouros nessa terra ou juntar tesouros no céu? Terceira lição. E aqui a gente já vai para a terceira e quarta. Jesus reconhece os fiéis. Jesus sabia que naquela igreja haviam dois grupos distintos: aqueles que estavam seguindo os ensinos de Jezabel e aqueles que, por mais que estavam tolerando, por mais que eles parecem que não tinham forças para confrontar aqueles ensinos, eles continuavam sendo fiéis a Deus. E olha só a palavra de Jesus para eles: digo todavia a vós outros, para esse grupo, para o remanescente fiel daquela igreja, digo a vós outros, os demais de Tiatira, há tanto quantos não têm essa doutrina, que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha.
Havia um grupo naquela igreja, que era talvez o mesmo grupo, que era perseverante, que fazia caridade, que tinha fé, que as últimas obras eram melhores do que as outras. Esse mesmo grupo, que talvez não tinha força para confrontar esse grupo que seguia Jezabel, era um grupo em que Deus, em que Jesus reconhecia que havia fidelidade à palavra, que havia fidelidade no serviço. E Jesus reconhece isso e tem uma promessa para esse grupo. Mas antes disso, irmãos, nós precisamos reconhecer que as coisas profundas de Satanás eram uma doutrina. E o que isso significa, irmãos? Ela não estava ensinando qualquer coisa. Essa mulher Jezabel, ela ensinava de púlpito. Quando se fala doutrina, isso significa que o ensino dessa mulher era um ensino estruturado, era um ensino sistematizado, tinha a apostila dessas coisas, para a gente entender um pouquinho melhor. Era uma doutrina regulamentada, formalizada. Ela estava ensinando de púlpito àquela igreja, mas ela não estava ensinando sobre Jesus, ela estava ensinando as coisas profundas de Satanás. Alguns teólogos vão dizer que ela estava sendo de fato influenciada por Satanás. Mas havia um remanescente fiel, e Jesus fala para eles assim, versículo 24, finalzinho, 25, desculpa. Tão somente conservai o que tendes. Ele está falando assim, igreja, continua perseverando, continua demonstrando amor por aqueles que precisam, continua fazendo ação social, levando o evangelho e o pão, continua demonstrando a sua fé, que as suas obras continuem sendo mais numerosas, mais excelentes, continue avançando no evangelho, até que eu venha. E aqui, irmãos, tem um detalhe muito importante. Esse até que eu venha aqui, não está só relacionado ao fato da segunda vinda de Cristo, mas também está relacionado a uma intervenção de Jesus, direta nessa situação. Jesus está falando assim, continuem perseverando, queridos, porque eu vou intervir. Eu vou demonstrar o meu juízo para com aqueles que seguem esses ensinos, e eu vou consolar e confortar aqueles que se mantêm fiéis. Ele prometeu isso. E para fechar, aquele remanescente fiel, que se mantém fiel a Jesus, que se mantém perseverante na fé, há um galardão, há um presente que esse justo juiz concede. Eu lhe darei, versículo 26, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. E aqui, irmãos, para aqueles que continuam sendo fiéis a Jesus, para aqueles que continuam perseverando na fé, para aqueles que continuam servindo a Deus com amor, com fé, com perseverança, aqueles que continuam crescendo em graça e conhecimento, aquela igreja que continua frutificando toda vez em que ela se põe a servir ao Senhor, há um galardão, há um presente. E aqui o presente para essa igreja é a autoridade sobre as nações. E como isso acontece, irmãos? Nós demonstramos a autoridade de Deus, primeiro, quando nós proclamamos o Evangelho. A palavra de Deus diz que nós somos embaixadores de Cristo. Quando nós proclamamos o Evangelho, nós estamos demonstrando a autoridade pela qual Deus nos revestiu, a autoridade prometida àqueles que são fiéis a Jesus. Quando você proclama o Evangelho, você é uma autoridade reconhecida pelo Rei, que é o nosso Senhor Jesus. E ao pregar o Evangelho, queridos, há duas questões aqui importantes que esse texto nos coloca. Primeiro, quando pregamos o Evangelho, o reino avança. Segundo, quando pregamos o Evangelho, há uma mensagem também de condenação. Ele falou aqui do cetro de ferro. O
subjugar. Lá em João capítulo 3, o pastor Lucas lembrou bem, na sexta-feira no encontro de homens. A gente gosta muito do versículo 16. Porque Deus amou o mundo, entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a mensagem do Evangelho. Mas o mesmo texto, o mesmo capítulo diz assim, que aquele que não crê já está condenado. E o domínio aqui, irmãos, se dá nesse sentido. Aqueles que não respondem com fé ao Evangelho estão condenados. Nós, enquanto representantes de Deus, revestidos de autoridade de Deus, quando nós pregamos o Evangelho e as pessoas não ouvem, sobre elas é dada uma sentença. E é essa autoridade prometida pelo justo juiz. E o que isso faz? E por que isso tem tanto sentido para nós, queridos? E aí eu quero primeiro falar à igreja. Jesus está no nosso meio. Sim ou não? Ele conhece as nossas obras. E por isso eu falo para nós como igreja, que possamos continuar servindo ao Senhor, amando a Deus, porque dele nós recebemos a honra, dele nós recebemos o galardão. É um privilégio servir ao Senhor. Fica firme, igreja. Deus conhece as nossas obras. Mas eu quero dizer também àqueles que talvez estejam vivendo uma vida de pecado. Jesus tem uma palavra de misericórdia para você. Ele deseja a tua restauração. Ele deseja o teu arrependimento. Ele está te dando tempo. O que você vai fazer com isso? Não brinca com Jesus. Jesus ama, mas Ele é o justo juiz. E por último eu quero dizer para aquele cristão que às vezes nessa caminhada se vê desanimado por conta das tribulações e provações. Você é um vencedor. Ele diz, ao vencedor eu darei autoridade sobre as nações. Você não é vencedor porque você ganhou alguma coisa. Cristo ganhou tudo para você. Diferente da profetisa que se autoproclama profetisa, Deus é quem nos concede graça. Deus é quem nos chama para a vitória. Deus é quem nos faz triunfar sobre Satanás. É Ele quem faz. Você é um vencedor que foi conquistado por aquele que te chamou, Jesus Cristo. E nesse mundo nós vamos sofrer, como a irmã falou. Mas como o seu Arthur me ensinou, e foi um ensino que ficou para sempre. Toda quinta-feira a gente vinha aqui à noite, nas reuniões de oração, quinta-feira. E nessa reunião de oração eu aprendi uma música com o seu Arthur, que diz assim: lá está o meu tesouro. Nós não temos tesouros aqui na terra, irmãos. Jesus nos leva para algo muito maior e melhor, que são os tesouros no céu. Amém? Deus abençoe. Antes de você ir, a gente vai assistir um vídeo. E o meu desejo é que essa palavra abençoe a sua vida, tá? Não saia, né?